Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Graças a Deus que nos deu vitória por intermédio de Jesus. Hoje, dia 8 de janeiro de 2024. Graças a Deus que o Senhor é bom e é o nosso socorro. Amém? Seja bem-vindo ao Manhã que Evangelho, seja bem-vinda. Ramon Martins, Deus abençoe sua vida nessa manhã, toda a sua família e a todos os irmãos que estão entrando e todos os irmãos que vão entrar ao decorrer do dia, pelo YouTube, pelo Facebook. O Senhor te abençoe, amém? Se você já chegou, compartilhe essa live, curta essa live em nome de Jesus, que seja uma bênção nessa manhã. Vamos ler o Evangelho? O Evangelho de hoje é continuação do Evangelho de ontem, amém? Ontem nós lemos Marcos capítulo 34, Marcos 6, do 34 ao 44, e hoje nós vamos ler do 45 ao 52, tá bom? Seja bem-vinda, Cleide Luiza, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Isabel Cristina, Deus abençoe, Isabel, em nome de Jesus. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e seguir adiante dele para outra margem, a Betsaida, até que ele despedisse a multidão. Depois de despedi-los, foi à montanha para orar. Estava escurecendo, a barca já estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Os discípulos estavam cansados de remar porque o vento era contrário. Vendo isso, Jesus foi de madrugada até eles, caminhando sobre o mar, e queria ultrapassá-los. Vendo caminhar sobre o mar, imaginou que fosse um fantasma, e gritaram, pois todos os viram, ficaram espantados. Jesus, porém, logo falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Rani Silva, Deus abençoe nessa manhã, meu pai, Deus abençoe nessa manhã, a todos os irmãos e irmãs, amém? Se você ainda não curtiu essa live, curta, em nome de Jesus, compartilhe, seja um missionário e uma missionária. Gente, o texto de hoje é muito interessante, porque o autor do texto, o autor do Evangelho, Marcos, ele vai concluir o que nós falamos ontem sobre a multiplicação dos peixes, quando todos foram saciados, não somente o espiritual, mas também o físico, porque Jesus é aquele que nos sacia completamente. Jesus não é o nosso Deus por a metade, que abençoa tal área e não abençoa tal área. Nós não precisamos ter 1, 2 ou 3 deuses aonde esse Deus aqui vai cuidar dessa área, esse Deus vai cuidar dessa área, esse vai proteger tal área. Não, nosso Deus é um Deus completo. Graças a Deus por isso. Ele sacia a fome do corpo físico, como ele saciou com pão e peixe, e ele sacia a nossa alma com resposta e remédios que vêm dos céus. E aí Marcos vai terminar de falar sobre a multiplicação dos peixes, dizendo que Jesus agora envia os discípulos para o outro lado do mar da Galileia, ou o grande lago da Galileia, e fica para despedir as multidões. O interessante aqui é a palavra que o autor usa
né? O que ele vai dizer? Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e seguir adiante. Interessante, né? A palavra obrigou aqui. Porque quando a gente vai pensar na palavra obrigou, a gente vai entender que Jesus deu uma forçada de barra. Parecia que eles não queriam ir. E aí Jesus vai e obriga eles a irem adiante para o outro lado, a entrarem no barco para o outro lado. E aí, amados, aqui existe um ensinamento do céu para a minha vida e para a tua vida nessa manhã. Existe uma graça de Deus aqui revelada. Há momentos da nossa vida, né, há processos da nossa vida que Jesus nos obriga a ir. Jesus, ele nos dá uns empurrão para dentro do vento. Sabia? Jesus, às vezes, querido, nos dá uns empurrão para dentro do processo. Parece que ele não foi conosco. Parece que nós estamos, às vezes, em uns processos sozinhos. O próprio Deus, né, pela pessoa de Jesus, nos permite viver situações na vida, mas não é para te matar. Não é para me matar. Há processos que Jesus obriga a gente a passar, né, nos coloca dentro do fogo. Não é para que você seja queimado, não. Mas é para que você tenha uma experiência no meio da tormenta. Há processos que o próprio Deus permite, né? E Ele induz você a ir, por quê? Porque você precisa aprender uma lição. Existem processos que eu passo porque eu preciso aprender uma lição. E não é uma lição de castigo, mas uma lição para saber quem é o Deus que nós servimos. Quando Jó, né, é obrigado a passar por aquilo tudo sem entender nada, né? Jó não entendeu o porquê tantas desgraças começou a acontecer na vida dele sem motivo. Mas Deus permite o diabo tocar em Jó. Deus permite o diabo bagunçar os bens de Jó. Só não permite tocar no seu espírito, na sua alma. E no final, querido, Jó aprende uma coisa que ele não sabia. E ele vai declarar assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes, quando tinha tudo, uma fartura, não faltava nada, Jó conhecia de ouvir falar. Só que agora não. Agora os meus olhos te veem. Olha a diferença de ouvir falar de Deus e olha a diferença de você ter uma experiência com Deus. A vida em abundância faz com que o ser humano apenas ouça falar de Deus. O processo que Deus às vezes nos obriga a entrar nos revela o seu caráter e a sua vontade. Por isso, querido, quando Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e a seguir diante para outra margem, a Betsaida, até que ele despedisse a multidão, não foi, amados, sem um propósito. O propósito era revelar a vontade de Deus para a vida daqueles homens, revelar quem era Jesus. Que o poderio de Jesus ia muito além do poderio de multiplicar pães e peixes. Deus estava mostrando ali que Jesus não era apenas um multiplicador de pães e peixes. Deus ali está mostrando que Jesus não é apenas um curandeiro que curava e libertava de espíritos malignos. Deus está querendo ensinar os discípulos ali que até a força da natureza era submissa à vontade, o querer e a essência de Deus.
Jesus prova o seu poderio na área da comida, na área da cura e da libertação e no poder sobre a natureza humana. Olha que Deus poderoso que você serve nessa manhã. Você pode olhar para o céu e você pode falar: graças a Deus, eu sirvo um Deus todo-poderoso. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz todas as coisas, um Deus que é todas as coisas. Então, esse obrigar de Jesus aqui foi um obrigar de ensinamento. Jesus estava ensinando os discípulos que eles precisavam aprender no meio da tormenta. Deixa eu falar uma coisa nessa manhã, muito sério. Jesus está te ensinando no meio da tua luta. Jesus está te ensinando no meio do teu processo. E o que eu tenho que fazer então, pastor Cássio? Eu tenho que só aprender, gente. É uma escola. Na escola, você faz a prova, e se você fixar as matérias, fazer os trabalhos direitinho, você aprende. E além de aprender, você é o quê? Aprovado. Deus nessa manhã quer te aprovar. Deus nessa manhã, amados, quer me aprovar, mas para isso eu preciso passar a prova. Eu preciso, amados, verdadeiramente ter uma vida de aprendizado na presença de Deus. O texto vai dizer também que enquanto a multidão foi despedida, os discípulos estavam dentro do processo do mar. Aonde que estava Jesus aqui após isso? O texto vai dizer que ele despediu o povo e ele foi ao monte para orar. Olha o tempo de comunhão que Jesus tinha com o Pai. Quer ver milagres acontecer na sua vida? Quer ver prodígios acontecer na sua vida? Você precisa ter um tempo com o Pai. Jesus era Deus, mas enquanto homem, ele sentia a necessidade de estar com o Pai em oração. E como seres humanos, amados, que estamos no meio de tantas tormentas, de processos, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Subir a montanha para orar. E aí eu falo, o monte aqui, né? Pode ser o monte mesmo, um lugar reservado, onde as pessoas vão orar. Pode ser o seu quarto. Pode ser o altar da sua igreja. Mas o importante aqui é você ter um tempo com Deus. O tempo com Deus fortalece a vida do ser humano. O tempo com Deus revela a vontade de Deus para o ser humano. Irmãos, quem não tem tempo com Deus, não tem tempo para ouvir Deus. Deus se revela nas mínimas coisas. E aí, amados, se você não tiver uma intimidade com o Pai para entender como é que Ele está falando, você nunca vai ouvir a voz dele. Porque a voz do Senhor é como o som de muitas águas. E só a intimidade discerne a voz de Deus. Quantas e quantas vezes Deus fala conosco e em experiências próprias Deus fala uma frase solta e aí às vezes eu tenho que ficar ali horas e horas e horas, dias, para me entender que frase solta foi aquela que o Espírito Santo falou. E só o tempo com Deus a sós para orar que revela a vontade de Deus. Ninguém vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se não for no tempo e no silêncio com o Pai.
não é no culto comunitário, não é, amados, na live, é no teu tempo a sós que Deus revela a sua vontade. Amados, então nós estamos vendo aqui a multidão indo embora, abençoada, curada, saciada, os discípulos obrigados a atravessar o mar, Jesus no monte e uma tempestade no meio do mar. Olha que interessante. Os discípulos no meio do mar, Jesus na terra sozinho. Os discípulos aqui, o texto vai falar que eles já estavam cansados de remar contra a tempestade, porque os ventos eram contrários. Esses ventos contrários acontecem. Esses ventos contrários, amados, eles são constantes. Por quê? Porque nós estamos indo na direção contrária. E todas as vezes que nós estamos indo na direção contrária é muito difícil. Né? Você já tentou subir, descer a estação de um trem, né, de manhã, você descendo e todo mundo subindo, ou todo mundo subindo e você descendo? Não dá uma sensação de desespero? Por quê? Porque você está indo contrário. Os ventos eram contrários. Mas o interessante, amados, que os discípulos estavam cansados e o vento era o contrário. Vendo isso, Jesus foi de madrugada até eles. Olha que bênção. Jesus, lá no alto da montanha, sabia o que estava acontecendo dentro do barco dos discípulos. Sabe o que isso significa? Isso significa que Jesus não perde o controle sobre a minha e a tua vida. Isso significa que o processo que nós passamos não está, querido, escondido de Deus. Deus parece que estava longe em Jesus, mas ele sabia a hora exata de chegar para salvar os discípulos. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã como profecia para a sua vida. E aí você abre suas mãos para receber. Jesus vai chegar na hora certa dentro do teu processo. Jesus vai parar o vento contrário na hora certa. Por quê? Porque ele sabe a hora certa de entrar. Oh, glória a Deus! Jesus sabe a hora certa de parar o vento. Lúcia, escreve aí pra gente. Jesus sabe a hora certa de parar o vento contrário. É a palavra de Deus para a tua vida no dia de hoje. Jesus sabe a hora certa de parar o vento contrário. Eu só preciso o quê? Acreditar que se Deus me levou para dentro daquele vento, permitiu eu entrar, Ele quer me ensinar. Jesus veio caminhando, como se ele estivesse caminhando no calçadão de Copacabana, tranquilamente. Enquanto os discípulos estavam cansados, Jesus estava andando tranquilamente sobre as águas. Olha que profundidade. E quando ele chega, aqueles homens se assustam. Aqueles homens acham que é um fantasma. Aqueles homens, queridos, ficam gritando. Oh, imagina, amados, um bando de pescador velho, homens de pais de família. Agora começa todo mundo a gritar, com medo de um fantasma. E aí Jesus fala para eles. Jesus diz assim, ó, coragem, sou eu. Para de gritar. Ei, coragem, Isabel, diz o Senhor, sou eu. Coragem, Cleide, diz o Senhor, sou eu. Coragem, Rani, diz o Senhor, sou eu. Coragem, seu Luiz, diz o Senhor, sou eu. Coragem, Ramon, Patrícia, diz o Senhor, sou eu. Coragem, Daniele, diz o Senhor, sou eu. Coragem, Antônia Lúcia, diz o Senhor, sou eu. Coragem, Pastor Cássio, diz o Senhor,
sou eu. Aleluia! É Ele, querido, por Ele, para Ele, com Ele são todas as coisas. E é por isso que nós não afundamos no meio do mar. Porque a palavra dele para a nossa vida nessa manhã: tenham coragem. Não tenham medo. Todas as coisas, tudo que acontece para nos ensinar que o nosso Deus, Ele é soberano. Para ensinar que o nosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e que Ele está cuidando de mim e de você, bem de pertinho. Tem uma música antiga que minha mãe cantava na igreja que diz: pare para ver o anjo que está no seu lado, quietinho parado, só para te abençoar. Maravilha de Deus, amém? Recebe essa palavra nessa manhã. Jesus sabe a hora certa de parar o vento contrário. Recebe essa palavra nessa manhã. Coragem, não tenha medo, sou eu, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Quero agradecer a Deus também porque hoje, 8 de janeiro, é meu aniversário de ordenação pastoral. Hoje completa 2 anos que Jesus me confiou essa grande missão. Há 2 anos o Senhor me confiou essa graça. E eu queria que você orasse um Pai Nosso, na minha intenção, para que o Senhor me fortaleça e que eu leve essa jornada até o final da vida, até quando o Senhor me chamar para estar com Ele no céu. Amém? Vamos orar nessa manhã em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã como que o Senhor falou conosco. Como existem ensinamentos, Pai, nesse Evangelho. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, fazer a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a entender que existem processos que o Senhor nos empurra para dentro para nos ensinar quem é que está no comando da nossa vida. E nós pedimos ao Senhor que a Tua graça seja conosco no dia de hoje. Senhor, nos abençoe. Não nos deixe, Senhor, Deus amados, enganados e nem confundidos, mas que a Tua vontade prevaleça. Nós queremos, Senhor Deus amado, entender que o Senhor está no controle, e quando o Senhor está no controle, nada pode acontecer diferente. Guarda a nossa vida no dia de hoje. Que nós não tenhamos medo, mas que a nossa vida seja guardada e amparada pelo Senhor. Te louvo, Senhor, junto com os meus irmãos, por esses 2º ano, Deus amado, de ordenação pastoral. Muito obrigado, Senhor, pela grande confiança do ministério que o Senhor colocou em minhas mãos. Peço, Senhor, que me fortaleça, sabe as minhas fraquezas, sabe as minhas limitações, assim como os discípulos eram limitados, eu também sou, Senhor. Mas também sei que assim como o Senhor era na vida deles, o Senhor também é na minha. Então, muito obrigado, Senhor, por esses 2 anos de ordenação. E que o Senhor possa continuar nos abençoando. Abençoa o dia do Teu povo, com toda sorte de bênção. E que possamos, Senhor Deus amado, vivermos uma vida santa e que Te agrade. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Você está abençoado nessa manhã? Glória a Deus. Amém? Deus abençoe, amados. Forte beijo no seu coração. Senhor querendo nos permitindo, dando saúde e vida.
Amanhã nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho, amém? Continuamos na jornada de oração, 12 dias de oração por 12 meses profético na Igreja Metodista do Parque Suécia 1. Você é o nosso convidado. Hoje nós estamos no culto, de oração, aonde também estaremos orando pela campanha, pelos 12 dias. Nós estamos no 7º dia de 12 dias, amém? Deus abençoe, fiquem com Deus, graça e paz.